Olá pessoal, vamos dar início à nossa 7ª aula do curso de Excel básico e nessa aula vamos falar sobre a função SI, uma função muito parecida com a função SI, só que a diferença entre elas é que para essa função eu preciso de duas situações para que minha situação seja verdadeira ou falsa. Então, construam aí essas tabelinhas para fazermos o exercício e vamos lá começar. Nessa situação, tem o quadro de funcionários e a carga horária mensal cada um atingiu, se atingiu metas, tem relação a rendimento extra, bonificação. Então, vamos começar aqui. Primeiro nessa primeira tabelinha aqui, que ele dá aqui funcionários, carga horária mensal, e nesses vazios ele pede horas extras e pergunta se recebe bonificação. Vamos começar por horas extras. Nessa terceira tabela ele diz, aqui dá umas especificações, que é o preço por hora extra, bonificação, salário padrão e carga horária mínima. Então a carga horária mínima é de 160 horas. Então, para eu saber as horas extras, basta eu colocar aqui, ó, se eu tenho que a carga horária mensal são esses valores, então eu vou colocar aqui, igual, clico na minha carga horária mensal, menos 160, que é a minha carga horária mínima. Então, aqui eu vou saber a quantidade de horas extras que cada um fez. Vou fazer minha seleção adjacente, e ele já me dá a carga horária extra de cada funcionário, certo? Agora, ele já deu a situação aqui de atingir metas, que tá sim, sim, não, não, sim. Então, a partir dessas duas colunas aqui, vamos saber se vai receber bonificação ou não. E é aqui que vamos usar a nossa função SI. Eu vou botar primeiro aqui, ó, igual. Se ativo minha função e digito I, que é minha outra função, e eu também vou ativar ela. Pronto, já tenho aqui formada aqui minha função SI para eu colocar o que desejo para ele me retornar a situação que eu quero. Então, primeiro ele está pedindo o teste lógico 1, certo? Está pedindo lógico 1 aqui. Então, qual vai ser? Eu tenho que ter duas situações, certo? Porque a função aqui é SI. Então, minha primeira situação. Se minha carga horária for maior ou igual a 160, aí eu quero ir para o meu outro teste, minha outra lógica. Então, eu vou botar ponto e vírgula. E se em atingir metas for igual a 5, como é uma palavra, eu vou botar entre aspas. Certo? Isso aqui é minhas duas situações. Para ele receber, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter atingido pelo menos a minha carga horária mínima e ele vai ter que ter atingido metas. Certo? Eu já formatei para a parte de I da minha função. Então, eu vou fechar o parênteses. E agora entra a parte do SI. A partir desse teste lógico, que já tem aqui do I até esse parênteses, é o meu teste lógico, que é o meu primeiro teste e o meu segundo teste, certo? Agora eu vou botar a minha situação verdadeira e minha situação falsa. O meu valor verdadeiro, ponto e vírgula. Recebe, ponto e vírgula, meu valor falso. Não recebe. Fecha aspas, fecha parênteses novo, do Enter. Pronto. Aqui ele diz que recebe bonificação. Por quê? Porque minha carga horária mensal foi maior ou igual a 160, que é a carga horária mínima, e ele atingiu metas. Então, ele obteve resultado positivo, tanto para a situação 1 como para a situação 2. Então, recebe.
Se ele tivesse sido aprovado só na primeira situação e na segunda não, e esse não recebe. Vamos fazer seleção adjacente aqui. Ó, por exemplo, nessa situação aqui, Bianca, ela obteve mais que a carga horária mínima. Ela está com 162 horas mensais. Só que ela não atingiu metas, então ela não vai receber bonificação. Certo? Nessa função, como ela diz se e, eu tenho que as duas situações, para ela ser o valor verdadeiro, ela tem que acontecer. Se pelo menos uma não acontecer, já é o valor falso, certo? Então, vamos agora para essa segunda tabelinha aqui, continuar nosso exercício. Aqui, horas extras é o que a gente já fez, vamos fazer aqui de novo. Vou fazer seleção adjacente. Agora, ele quer saber qual é o meu rendimento extra. E aqui, nessa tabelinha, ele fala que o preço por hora extra é de R$40. E eu tenho aqui o valor das minhas horas extras, então eu faço o quê? Vou botar igual o valor da minha hora extra, quanto eu fiz de hora extra, vezes o valor que vale cada hora extra. Eu vou dar Enter. Note que se eu fazer aqui seleção adjacente, como a Gênesis já explicou, aqui ó, vai dar erro, certo? Porque eu coloquei aqui essa célula, eu botei para fazer seleção adjacente, só que se eu prosseguir aqui, não tem nada, se eu ir descendo. E o Excel, quando você faz essa seleção adjacente, ele vai descendo na ordem. Então, note ó, que ele vai descendo e não tem nada. Então, como o Gênesis já explicou, eu tenho que fixar essa célula aqui, senão eu teria que escrever uma por uma. E se eu fixar, eu não preciso. Então, vou vir aqui que eu quero fixar essa B18, vou botar F4, ou então você pode escrever, colocar o cifrão antes, depois da letra. No notebook eu aperto Fn e F4, aí ele já coloca automaticamente. Dou Enter, faço minha seleção adjacente, tá aqui, ele já... Aí note que, como eu fixei a célula, ele já faz automaticamente, sem nenhum problema, sem erros. Agora vamos para o meu rendimento mensal mais o extra. Ele dá aqui que meu salário padrão é de R$3.000. Então, ele quer a soma desse padrão mais o meu extra, certo? Então, vamos aqui, vou botar igual. Vou selecionar mais o meu extra. Note que aqui, se eu fizer de novo seleção adjacente, vai ter o mesmo problema. Então, eu tenho que fixar essa célula de novo, que é a célula D18. Vou fixar aqui ela, apertar F4, dou um OK e faço seleção adjacente. Pronto, eu já tive meu rendimento mensal mais o meu extra de cada funcionário, certo? Agora, ele pede aqui rendimento mais bonificação. E aqui vamos usar uma função que já ensinamos, que é a função se, porque a bonificação depende de uma situação. Então, vamos analisar aqui. É a seguinte situação. Vamos ativar a função se. Se nessa célula tiver igual a recebe, coloque entre parênteses porque é uma palavra, ponto e vírgula. Qual será a minha situação verdadeira? Se é recebe, é porque ele recebe bonificação. Então, ele diz aqui que minha bonificação é 10%, certo? Então, vai ser 10% desse meu salário aqui, que é o meu rendimento mensal mais o meu extra. Então, qual é a situação que eu faço? Para minha situação, meu valor verdadeiro, se for recebe, eu vou ter esse meu rendimento mensal mais extra vezes os 10%. Aqui eu vou colocar o cifrão porque vai se repetir. Eu vou fazer seleção adjacente, senão vai dar o mesmo problema. Mais o meu rendimento mensal mais extra. Aqui é o seguinte, é os 10% do rendimento mensal mais extra,
mais o meu valor do rendimento mensal mais extra. Ou seja, é ele mais 10%. Isso é a minha situação para o valor verdadeiro. E se a palavra aqui não for recebe, vai ser o quê? Eu tenho o meu valor falso. Então, eu só vou receber o meu rendimento mensal mais extra. Clico, fecho parênteses, dou Enter. Ele já calculou, porque aqui, ó, deu recebe. Então, eu vou ter 10% de bonificação do meu salário. Então, vamos fazer seleção adjacente. E aqui ele calculou tudo, ó. Pronto, note que aqui para Bianca, certo? Bianca não recebe, então ela não tem 10%. Então, note que o resultado do rendimento mensal mais extra ficou igual, porque ela não teve bonificação. Então, aqui se repete para José também, mesma coisa. E para os outros, o valor foi diferente, porque teve 10% a mais, que eles receberam bonificação, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido. Isso é uma função bem legalzinha de se resolver, bem interessante, ajuda muito. E até a próxima aula.